Olá, boa noite. Tudo bem? Como foi a sua semana? Como está sendo a sua sexta-feira? Tudo certo? Tudo joinha? Espero que sim. Depois de algum tempo, né, sem gravar um vídeo aqui para vocês, eu resolvi nessa sexta-feira trazer para vocês, compartilhar com vocês, na verdade, algo que eu tenho refletido durante essa semana. E a reflexão nesta noite, ela se encontra lá no livro de Daniel. Eu acho que todo mundo já conhece um pouquinho sobre a história de Daniel, né? Sobre Daniel na Cova dos Leões. Quando se fala da Cova dos Leões, todo mundo sabe quem é. Só que nessa noite eu não quero falar sobre Daniel na Cova dos Leões. Eu estou meditando no livro de Daniel, no seu capítulo 1, que nos fala quando Nabucodonosor ele vai e adentra Jerusalém, leva de Jerusalém alguns utensílios da casa do Senhor e leva também algumas pessoas para a Babilônia. Mas não eram qualquer pessoa. Eram pessoas da linhagem real, da nobreza, jovens. Ele deixa bem claro que tinham que ser jovens sem defeitos, formosos, ou seja, bonitos, inteligentes, sábios, pessoas assim que tivessem realmente perfeição para estar, primeiro, aprendendo a cultura da Babilônia e depois servindo ao rei, né? Servindo a ele, a Nabucodonosor. E eu achei tão interessante essa parte inicial do livro de Daniel. Porque assim, Daniel era um rapaz bonito, era um rapaz inteligente, era um rapaz dotado de muita sabedoria, assim como os outros também que foram levados cativos à Babilônia. Daniel, no seu versículo 8, versículo 9 desse capítulo 1 de Daniel, vai nos dizer que Daniel, ao chegar na Babilônia, ele decide não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decide não se contaminar com aquilo que foi proposto para eles, que era ser alimentado com a mesma comida que o rei comia, né? Ser alimentado com as mesmas iguarias da linhagem real da Babilônia. E em seguida também vai nos dizer que Deus fez com que ele achasse graça diante dos chefes ali da Babilônia e que estavam encarregados de prover todas as coisas para eles. Ele chega para o chefe da guarda, do chefe da Babilônia, e diz: Olha, permite que a gente não coma dessa comida do rei, mas esses chefes tinham ordens expressas de que eles fossem alimentados daquela forma. Mas Deus moveu o coração deles e fez com que eles aceitassem que Daniel e mais três, né, companheiros, que é Misael, Ananias e Azarias, não comessem daquela comida. Fez uma experiência de 10 dias. Se depois de 10 dias eles estivessem mais magros, mais abatidos do que os outros israelitas que estavam se alimentando das iguarias do rei, essa concessão que foi dada a ele seria retirada. É mais ou menos essa a história. Mas o que eu acho interessante nesse capítulo e que me fez assim ficar refletindo é que muitas das vezes nós nos encontramos em situações que nós não escolhemos, que nós não procuramos para nós, que não foram consequências de atitudes nossas, né? Não foi Daniel que escolheu ir para Babilônia. Daniel não teve nenhuma ação que tivesse como consequência ser cativo, ser escravo da Babilônia. Daniel vinha de uma linhagem real, Daniel era inteligente, Daniel tinha intimidade com Deus, mas mesmo assim ele foi levado cativo. Só que existe, na verdade, uma diferença muito grande entre Daniel, os seus amigos, os seus companheiros, e o restante dos israelitas que estavam também naquela mesma situação e que também não escolheram estar naquela situação. E quer saber qual é a diferença? A forma como eles se comportaram diante daquela situação. Há momentos na minha e na sua vida que nós vivemos coisas que não escolhemos, que não procuramos. Mas o que vai fazer a diferença e o que vai nos fazer nos sobressair e ter vitória é a forma como nós nos comportamos diante dessa situação. Daniel decidiu não se misturar. Daniel decidiu não se contaminar. Em situações que nós não escolhemos, que nós não buscamos, mas que muitas vezes nos são
colocadas, nos são impostas, a nossa decisão, o nosso comportamento, ele vai ter um peso muito grande. Mas, Adriana, o que eu estou vivendo, só eu decidir, não vai bastar, porque existem outras forças externas que estão agindo, que são até mais fortes do que eu. Decida. Decida. Daniel decidiu não se contaminar, mas essa decisão dele não mudaria a ordem do rei Nabucodonosor, que era fazer com que todos se alimentassem das iguarias do rei. Mas a partir do momento que ele decidiu, a Bíblia vai nos dizer que o Senhor fez com que ele achasse graça diante daqueles homens que estavam em autoridade sobre ele. Quando você decide estar na presença do Senhor, quando você decide viver a palavra do Senhor, quando você decide não se contaminar, as outras coisas que estão como obstáculo, como empecilho, para que o desejo do seu coração aconteça, Deus faz cair por terra. Deus faz mudar. Deus transforma. O primeiro passo sempre é a nossa decisão. Então, nesta noite, independente da situação que você esteja vivendo, independente das muralhas que sejam à sua volta, independente das dificuldades, decida estar na presença do Senhor. Decida buscar ao Senhor. Decida não se contaminar. Decida ser diferente. Se porte de forma diferente. Porque realmente, se nós fizermos isso, Deus, ele muda todas as circunstâncias. E ao continuar lendo o livro de Daniel, nós vamos ver o seguinte: quando nós decidimos buscar ao Senhor, como nós decidimos não nos contaminar, quando nós decidimos ter uma vida separada, o Senhor, ele faz com que tudo aconteça e o Senhor honra essa nossa decisão. Daniel decidiu não se contaminar, Daniel decidiu não partilhar da mesa do rei. Mas aí o Senhor faz o quê? O Senhor vai e honra essa decisão de Daniel e coloca Daniel num patamar altíssimo. Coloca Daniel numa posição de honra, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando na Babilônia. Amados, ir para o cativeiro nem sempre parte da gente, nem sempre é uma decisão nossa, porque há situações que outros criam e que nos levam a estar em situações de extrema pressão. Mas ser escravo é algo que só acontece nas nossas vidas se nós escolhermos, se nós permitirmos, porque em Cristo Jesus nós somos livres. Daniel estava num ambiente de cativeiro, mas Daniel não era escravo. E o Senhor vai honrar a decisão de Daniel de não se contaminar. O Senhor vai honrar a decisão dos seus amigos também de não se contaminar. Toda vez que você decide pelo Senhor, o Senhor decide descer, te proteger, te honrar e fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida. E se nós formos continuar lendo o livro de Daniel, nós vamos ver que outras situações vão acontecer em que Daniel decide continuar na presença do Senhor e o Senhor vai honrar a Daniel. Nós vemos aquela parte em que Daniel ora 3 vezes ao dia, né? E por inveja, né? Por ambição, as pessoas tramam contra Daniel, fazendo com que o rei venha baixar um decreto em que é proibido fazer as orações. Mas naquele momento, mais uma vez, Daniel decide pelo Senhor. Mais uma vez, Daniel decide continuar na presença do Senhor. E mais uma vez, Deus honra Daniel. Então, aquilo que eles achavam que ia ser o fim de Daniel, com a decisão dele de continuar na presença do Senhor, foi só mais um degrau de crescimento e de glória para a vida de Daniel. Depois nós vamos ver aquela parte da oração, né, que Daniel tá ali orando, e aí quando o anjo do Senhor chega até Daniel, ele traz a resposta para Daniel e diz assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração, né, em buscar, a sua oração foi ouvida. Desde o primeiro dia que Daniel decidiu ter intimidade com Deus, os céus se moveram em favor de Daniel. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei qual é o cativeiro da tua vida.
Eu não sei qual situação que você não escolheu, mas que você está vivendo. Mas de uma coisa eu sei, de uma coisa eu tenho certeza. A partir do momento que eu e você decidirmos estar na presença do Senhor, decidirmos estar firmes e crendo na promessa do Senhor, o Senhor, ele vai mudar a situação e o Senhor vai te colocar num lugar de honra, num lugar de destaque. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E ele liberou sobre a tua vida e sobre a minha vida uma palavra de vitória. Então tome posse nesta noite, creia nisso e busque a presença do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Boa noite, a paz do Senhor.